iniciar a gravação. Boa noite, sejam muito bem-vindas, todas as pessoas que se conectarem com essa aula. Essa é uma aula que vai te ajudar a se enxergar com mais respeito, com mais amor, uma aula que te convida a desacelerar um pouco, respirar fundo e entender como é que estão as coisas aí dentro de você. É olhar para si com uma conexão de que a gente muitas vezes olha para o outro, para o externo, né? Então eu quero agradecer aqui pela vida da Bárbara, da Adriane, da Lúcia, minhas alunas, minhas companheiras, minhas guerreiras que eu admiro muito. É uma honra estar aqui com vocês e conversando sobre essa alunação, que é uma alunação que está tão gostosa de se trabalhar. Fé em si mesma, né? Quantas vezes a gente deixa de acreditar na gente, quantas vezes a gente se deixa um pouco assim de lado, desgarrada. E é nisso que a gente vai trabalhar nessa alunação. E o tema dessa aula de hoje é abençoada, protegida e grata. Olha essa combinação poderosa, que linda, né? Isso tudo, gente, para a gente celebrar esse quarto crescente que está no céu. Se vocês olharem para a lua daqui a pouquinho, quando acabar a aula, olhar a lua lá no céu, vocês vão ver que ela tá cortadinha bem no meio. A bolinha tá cortadinha bem no meio e tem um lado que tá brilhando, resplandecendo, iluminado, e tem outro que tá recolhido, um outro que tá mais olhando para dentro. E essa lua crescente, mulheres, ela te chama para se movimentar, ela te chama para você brilhar, mas ela te chama também para você colocar energia nos seus sonhos, nos seus projetos, e é nisso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Primeiramente, a gente vai fazer um processo de aterrar, da gente vir para o agora, da gente se conectar com o nosso corpo, e eu vou pedir permissão para eu me conectar com a energia de vocês também. Pode colocar a mão no seu coração. Se você se sentir à vontade, pode fechar os olhos. E você vai puxar o ar profundamente pelo nariz e soltar pela boca. Mais uma vez, sente esse peito inflando e esse peito esvaziando. A última vez agora, respira profundamente e solta. Agora que você está com mais oxigênio no seu corpo, eu quero que você mentalize e caminhe a energia que você tem aí no seu coração para a gente estar cuidando do nosso coração, cuidando da nossa alma, cuidando do nosso corpo juntas. Se sentindo protegida, se sentindo abençoada e se sentindo grata. Muito bem, vamos começar agora a nossa mensagem da aula de hoje. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, para já gerar essa reflexão, é: quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente protegida, verdadeiramente abençoada e verdadeiramente grata? Não precisa me responder agora, tá bom? Vamos conversar aqui ao longo da aula, mas fica pensando nisso. Fica refletindo de quando foi a última sensação que você teve de ser acolhida, de ser protegida, de ser agraciada. Lembra, olha para a tua história, se conecta com isso, tá bom? Para introduzir a temática de hoje, eu quero compartilhar com vocês o que é essa questão de ser abençoada, né? O que é a bênção na nossa vida? A bênção, ela é um presente. A bênção é quando a gente recebe um agrado, como se fosse um abraço energético mesmo da vida. É quando a gente começa a reconhecer o valor de algo que a gente recebeu. Quando a gente pega e alguém ou alguma circunstância traz para você um presente, traz para você uma graça. Então, abençoada é um estado de espírito no qual a gente sente um abraço, um acolhimento. A bênção é muito linda, né? E é muito importante a gente sempre reconhecer as bênçãos que chegam até a gente. A segunda palavra que a gente trabalha na temática de hoje é protegida. Protegida, né, vem de proteção, vem de você confiar que nem tudo
que dói é destruição. É você entender que você tá aqui nessa vida para você construir sabedoria. É você entender que as coisas vão acontecer, mas que você é protegida. Que você é uma pessoa que tem dentro de si uma força, um campo de proteção. Eu até brinco assim, um escudo de invisibilidade que te protege, que não deixa as coisas mais chegarem até você. Porque coisas preocupantes vão chegar até você. Mas as coisas malignas, quando você é protegida, você, trisca em você e, reflete de volta na pessoa que te enviou. Então, estar protegida é também um estado de espírito de você se sentir confiante em quem te protege. Porque quem te protege não dorme. Quem te protege tá contigo, não larga a tua mão. E a tua fé é uma base muito forte para você se sentir protegida. E a última palavra, né, dessa nossa temática de hoje é grata, que vem de gratidão. Que é você agradecer, agradecer o fato de você ser abençoada, agradecer o fato de você ser protegida. A gratidão, quando ela preenche um coração, mulheres da minha vida, ela faz a cura acontecer. Porque você vai começar a olhar minuciosamente para cada bênção que acontecer na sua vida e vai dizer assim, muito obrigada. Eu recebo com coração alegre. Eu sou digna de receber e eu sou gratíssima por estar recebendo isso. Então, essas 3 palavras conectadas, elas podem gerar uma transformação na tua vida. A partir do momento que você se sente abençoada, protegida e grata, você começa a vibrar numa energia que, atrai coisas boas, uma energia que faz você seguir no caminho da evolução. Você passa a treinar com mais disciplina, você passa a se alimentar com mais saber, você passa a alongar o seu corpo com mais consciência. Você começa a fazer as coisas com amor. Você passa a fazer as coisas com atenção, com o cuidado que você merece. E hoje, nessa aula, eu quero dar 4 dicas para vocês colocarem em prática essa sensação de estar abençoada, de estar protegida e de ser grata. A primeira delas, mulheres, é uma coisa assim que até eu acho que vocês já fazem, porque são mulheres que eu conheço, que eu convivo. Quem não me conhece ainda, né? Eu tenho certeza que você também tem sua fé, tem a sua espiritualidade e você já deve se conectar com isso também. Então, a primeira é um ritual de auto-bênção. Oh, meu Deus, o que é isso? Toda vez que você pega e tira um momento para declarar coisas boas na tua vida, pega a tua mãozinha, coloca no teu coração, pega a tua mão e coloca na tua cabeça e declara coisas boas, declara leveza, sabedoria, proteção. Você tá fazendo uma auto-bênção, né? Eu moro em Brasília agora, mas eu cresci no norte e a gente tem muita cultura de tomar a bênção, de pedir a bênção. Então, você, quando chega na casa de alguém, você pede a bênção, quando você sai também, você pede a bênção. E isso é uma bênção vindo do externo. Mas quando a gente tem conexão com a nossa ancestralidade, com a nossa espiritualidade, e a gente tem uma fé inabalável, a gente pode gerar a bênção para nós mesmos. Então, toda vez que você tiver desperta, quando você acordar, quando você for fazer uma refeição, quando você for dormir, tira um momento para se abençoar. Pode ser o momento em que você vai fazer suas orações, as suas preces. Pega a sua mão, coloca no seu coração, coloca na sua cabeça e declara. Declara que você se abençoa, declara que você se autoriza, declara que você confia em si mesmo. A sua boca é muito poderosa. A sua boca é canal de coisas grandiosíssimas. Assim como a gente pode abençoar os outros, abençoar a nossa casa, né, os nossos bens, a gente pode abençoar e deve abençoar a nós mesmos, tá bom? Então a primeira dica é auto-bênção. A segunda dica é ter um diário de proteção. Olha só que bacana, né? A gente tem muito se afastado desse ritual de escrever, né? Agora com celular, com computador, a gente pouco tem usado lápis,
pouco tem usado a caneta, né, no nosso dia. E é muito importante porque escrever é você materializar pensamentos. Escrever é você pegar e fazer um processo de entender o que está passando aqui na sua cabeça e transpassar isso para um papel. Então, você ter um diário de proteção é muito importante. E o que eu quero que você coloque nesse diário de proteção? Eu quero que você coloque um livramento do dia, sabe? O momento que você viu assim que você foi realmente protegida, que você foi realmente, sabe, colocada dentro de uma cápsula de proteção e não te atingiu nada. Segunda coisa, um aprendizado que você tenha feito no dia. E em terceiro, olha só, o dia tem 24 horas, mas eu quero só um, um caso em que você tenha recebido uma bênção e que você esteja agradecida, que você tenha manifestado a gratidão. Então, o que eu quero que você escreva nesse diário? Primeiro, um livramento do dia, um aprendizado e uma coisa que você sentiu gratidão. Fazendo essas três coisas, mulheres, você começa a ver que o seu dia é sim cheio de enfrentamentos, mas ele também é cheio de conexões que fazem você evoluir, tá bom? Então pensa nisso daí enquanto a gente está aqui na aula, já pega aí um papel, já pega aí um lápis, uma caneta e escreve um livramento do dia, um aprendizado e um momento de gratidão, certo? Agora, o terceiro ponto que eu quero conversar com vocês é a conexão com a terra, a conexão com a natureza, a conexão com a mãe que provém os nossos nutrientes. Os nossos alimentos, eles vêm da terra, a nossa cura vem da terra, a maioria dos fármacos que a gente produz hoje na indústria farmacêutica vem das plantas. Então eu quero muito que vocês se proponham a se conectar com o nosso planeta. Eu quero que vocês peguem, tirem um momento para estar lá no seu quintal, para estar olhando para suas plantinhas, para estar contemplando a criação, a natureza, a vida. É muito importante você olhar para aquele ser, para aquela planta e agradecer pela existência dela. Eu aprendo muito isso com a minha mãe, aprendo muito isso com a minha sogra, sabe? De a gente entender que as plantas, os seres vivos, eles estão ali porque eles também têm um propósito, eles têm um significado. Eles não estão à toa na vida. Eles geram um alimento, eles geram cura, eles oxigenam o nosso planeta. Olha só que conexão linda. Saber que o ar que eu solto na minha respiração, a plantinha pega e ela solta oxigênio depois de metabolizar esse gás. Olha só essa conexão. E o oxigênio que ela gerou, ele vai me alimentar de novo por meio da minha respiração. Então tá tudo conectado. A gente precisa respeitar a natureza, a gente precisa respeitar os animais, a gente precisa respeitar os nossos rios. Eu tô muito feliz porque ontem foi revogado um decreto que queria cavar o fundo dos rios, dragar, fazer os rios sangrarem, um decreto que queria privatizar os caminhos aquáticos da Amazônia, de 3 rios. E que bom que a luta dos nossos parentes, que a luta da nossa ancestralidade fez o governo pensar e falar assim: opa, calma, o que eu estou fazendo aqui? E assim, foi revogado, né? Mas como minha mãe disse, nós precisamos estar atentos, a gente precisa estar vigilante, porque tem muito olhar ganancioso sobre a Amazônia, muito olhar ganancioso sobre o Brasil como um todo, e a gente precisa, como sociedade, estar unidos na defesa do nosso território, na defesa dos nossos bens naturais. E o quarto ponto que eu quero trabalhar com vocês é o resgate da ancestralidade. O resgate de você olhar para trás e ver quem foram as mulheres que vieram antes de você. A sua mãe, a sua bisavó, a sua avó, as suas tias. Olhe para o legado delas. Entenda que elas venceram também desafios e que elas também são dignas de serem respeitadas, de serem enaltecidas. Pergunta para você mesmo como que as mulheres antes de mim enfrentariam esse problema que eu estou vivendo.
Como que as mulheres poderosas que abriram caminho para eu estar aqui hoje lidaram com as violências que elas sofreram? E não é para você ficar relembrando isso de uma forma tóxica, de ficar chorando, sentindo falta, de ficar se sentindo fragilizada. Sim, até na lua nova e na lua minguante você pode se conectar nesse sentido, mas nesse quarto crescente, nessa lua crescente, é o momento de você lembrar essa trajetória delas, mas com honra, com vigor, entender que elas são força simbólica, entender que elas são identidade. As anciãs que viveram antes de você, o sangue delas corre nas suas veias. O sangue delas também te nutre, te alimenta e tá aí. E eu sou muito grata de todas as mulheres que vieram antes de mim, o conhecimento que eu tenho hoje, o chamado que eu tenho hoje de compartilhar saber, de estar junto com outras mulheres, de pegar na mão, de levantar e de cuidar, é muito da minha ancestralidade. E eu sou muito grata por isso. Então, fazendo um processo de recapitulação, vamos lá. A primeira, qual que é? O ritual de auto-bênção. Isso mesmo. O segundo, o diário de proteção. Um diário de, sabe, olhar para o teu dia e entender como ele foi. O terceiro, conexão com a Mãe Terra, conexão com o teu planeta, com o teu território. E o último, o resgate da ancestralidade, certo? Boas dicas, né? E agora, mulheres, para a gente começar a sentir essa energia de ser abençoada, protegida e grata, eu quero te convidar para a gente fazer agora um processo terapêutico. Vocês estão vendo aí no quadro, né, que tem umas afirmações que a gente vai fazer agora. E depois dessas 4 dicas que você absorveu agora, eu quero que você entenda que isso já está dentro de você. A partir do momento que você ouviu essas palavras, isso já está fazendo vibrar, já está fazendo germinar dentro de você o fato de você ter mais fé em si mesma. E para selar agora esse momento, eu quero que a gente se una nessa energia e a gente faça umas afirmações, que são essas que estão aí no nosso painel e que a gente vai fazer juntas agora. Coloca a mão no seu peito ou no seu abdômen. E eu quero que você respire profundamente. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. E eu quero que de olhos fechados você sorria agora. Que você traga leveza para a sua face. Que você sinta o seu coração batendo nas suas mãos. E enquanto você respira fundo, a cada palavra que você vá proferir agora, eu quero que você repita comigo, do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. Eu honro as que vieram antes de mim. Respira fundo e solta. E repete mais uma vez. Eu honro as que vieram antes de mim. Puxa o ar e solta. A segunda afirmação agora que a gente vai fazer juntas é: eu sou guiada. Puxa e solta o ar e declara: eu sou guiada. Puxa o ar e solta. E diga, confiando: eu sou guiada. A terceira afirmação agora, mulheres, que você vai declarar é que você é uma mulher abençoada. Repita comigo: eu sou abençoada. Puxe e solta o ar profundamente, sentindo cada palavra dessa tocando o seu espírito. Eu sou abençoada. A próxima afirmação, você vai declarar que você é protegida. Puxe e solta o ar e repete comigo. Eu sou protegida. Respira fundo. Soltou. E diga: eu sou protegida. E por último, a gente vai falar que
Nós somos gratas pela nossa história. Puxe e solta o ar profundamente e diz em voz alta comigo: eu sou grata pela minha história. Puxe e solta o ar e diga: eu sou grata pela minha história. Devagarzinho agora, vai passando a mão na sua cabeça, vai passando a mão no seu rosto. Sente a potência dessa mulher maravilhosa que você é. Se conecta com o seu cabelo, com o seu pescoço, com os seus ombros, se conecta com você. Você é uma mulher digna de bênção, uma mulher digna de proteção e uma mulher que, acima de tudo, é grata por tudo isso. Eu quero agradecer pela presença de vocês que reservaram esse momento que eu sei que é precioso, porque cada minuto da sua vida é muito valioso. E eu quero desejar que todos os caminhos se abram para você passar e que sejam caminhos de bênção, caminhos em que você possa se conectar com o seu verdadeiro eu e com a sua verdadeira essência. Eu sou Jade Gama, com a minha consultoria Jade Game. Esse é o Clã da Lua e esse foi um encontro energético para você se olhar com carinho, com respeito e continuar seguindo na sua evolução. Muito obrigada por ter assistido até o final. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo como que essa mensagem chegou até você. Muito obrigada.